Pronto, está aparecendo para vocês aí? Ok, então vamos lá. É que agora eu não enxergo mais a tela, eu só enxergo a apresentação. Então, qualquer coisa vocês precisam falar comigo por voz, tá? O chat. Hoje, conselheiro, poderia colocar lá pelo sexto ou sétimo slide, pode passar. Acho que esses daí a gente já falou. Próximo, pode começar por aí. Então, como a gente estava falando da criação e competência da Jari, o artigo 16 e 17 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala a respeito das questões da criação, como é que ela é feita, e que ela tem que ser feita, tem que ter um regimento próprio. A competência da Jari no caso aí dos recursos, a questão que a gente já falou da solicitação de informações complementares até para ele poder analisar o recurso, e encaminhamento aos órgãos e entidades executivas de informações que eles tenham visto que são problemas sistemáticos com relação ao auto de infração. Podendo passar para o próximo. A composição da Jari, ela é regulamentada pela Resolução 357 de 2010. Nela são estabelecidas essas diretrizes para a elaboração do regimento interno, que são os 3 membros integrantes que a gente precisa ter para poder integrar, minimamente tem que ter 3 integrantes. Um integrante que tenha conhecimento na área de trânsito e que tenha um nível médio de escolaridade. A outra questão é que tem que ser um representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade e um representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito. Essa entidade representativa pode ser um sistema patronal, um sindicato dos trabalhadores ou entidades não governamentais, ligadas também à área de trânsito. Uma coisa que a lei ela não proíbe, inclusive ela coloca aqui que tem que ser um órgão ou entidade que impôs a penalidade, normalmente ela não é ilegal, mas seria no mínimo antiético que a mesma pessoa que faz o auto de infração, ele faça também a análise do recurso. Então, no caso, se houver esse representante, porque às vezes é uma cidade muito pequena e que acaba o fiscal de trânsito, o agente de trânsito, ele acaba sendo parte integrante da Jari. Se houver essa situação de a autuação que ele fez chegar aí para um recurso dentro da Jari, ele tem que minimamente se colocar como em suspeição para poder fazer a análise. Então, ficariam apenas 2 pessoas para fazer a análise desse recurso. Então, normalmente, o ideal é que não se coloque um agente de fiscalização. Coloque alguém que seja um representante da entidade que impôs a penalidade. Muito embora a legislação não vede a participação do agente de trânsito dentro do quadro da Jari. É a única uma observação que a gente faz para que evite desse recurso ter apenas 2 pessoas julgando. O presidente ele poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, e aí a autoridade competente é que vai fazer a designação. A Jari também pode ter uma suplência, aí é uma opção, não é uma obrigação, e é vedado ao integrante da Jari compor o CETRAN ou CONTRADIF, no caso, quando é do Distrito Federal. Tá? Podemos passar. Os impedimentos. Tem que ter idoneidade, ele não pode ter nenhuma mácula com relação à questão da idoneidade. Ele não pode estar cumprindo ou ter cumprido uma penalidade de suspensão do direito de dirigir, porque imagina, eu estou julgando algum recurso
e eu não estou habilitado porque eu cometi alguma infração de nível gravíssimo, ou de suspensão automática, ou que é a suspensão automática, ou já computando os 40 pontos. Então, não seria realmente, iria ter aí um encontro de vamos dizer assim, algo que penalizasse. Eu estou penalizado e estou analisando quem vai ser penalizado. Então, é um dos impedimentos, não estar cumprindo uma penalidade de suspensão ou cassação. E quando o julgamento do recurso, quando ele tivesse ser a pessoa que lavrou o auto de infração. Então, está aqui o impedimento. No caso que a gente já falou, ele solicita a suspeição e não analisa o mérito, não analisa o recurso. Na própria resolução 357, aí podemos passar, ela também fala das questões do mandato. Ele vai ter no mínimo de 1 ano e no máximo de 2, e pode ser reconduzido por períodos sucessivos. Então, a Jari, ela pode ter esse mandato de 2 anos, e quantas vezes a autoridade entender que essa pessoa pode continuar como integrante da Jari, ele vai fazendo a recondução por períodos sucessivos. E perderá o mandato e será substituído se tiver 3 faltas injustificadas em 3 reuniões consecutivas ou 4 faltas injustificadas em 4 reuniões intercaladas. Então, isso para fazer cumprir que as pessoas tenham um compromisso com a análise desses recursos e que participem das reuniões também. Passamos. Dos deveres. Ela vai obedecer o regimento interno, então tem que ser elaborado esse regimento interno baseado nessa resolução, e a Jari poderá abrir a sessão e deliberar com maioria simples de seus integrantes. Então, pode ser, no caso aí, se tiver só 3, pode ser com 2, e respeitada a presença do presidente ou de seu suplente. As decisões da Jari também têm que ser fundamentadas, esse é algo que a gente vai bater daqui para frente, colocar a obrigação disso, porque decisões que são pouco detalhadas ou não entram no mérito do que foi solicitado no recurso, eles passam provavelmente eles vão ser providos no CETRAN, porque a gente analisa todas as alegações feitas pelo recorrente e fundamenta baseado na legislação. Então, tem que enfrentar todas as situações colocadas pelos recorrentes. Vamos passar. E também tem que ter tem que ser dada a devida publicidade do ato. Aí vem as etapas do processo administrativo. Nós temos a situação como começa todo o processo. Na verdade, começa lá no auto de infração, ela é analisada a consistência do auto. Se for consistente, ele passa para a etapa seguinte da notificação de autuação. Se for um auto de infração com vários vícios e inconsistências, ele vai para arquivamento. Feita a notificação de autuação, vai para a fase de defesa de autuação. É analisada a situação, inclusive do mérito, então é analisada a situação do auto de infração e é analisada o mérito. Se na fase de defesa de autuação houver as alegações forem procedentes, aí é deferido a defesa do requerente e vai para arquivamento. Se não for, ele é indeferido e já é estabelecida a multa e a notificação de penalidade. Nessa fase é que entra a Jari. A notificação de penalidade é emitida, o recorrente, se ele entender que ele tem direito, ele entra com um recurso e aí se analisa o mérito no detalhamento, que é o que a gente já falou anteriormente. Se o recurso dele tiver
toda essa marca de informações que venham a macular o auto de infração, ele é deferido e vai para arquivamento. Se não tiver mérito, ele passa a ser indeferido, e aí vai para a segunda e última instância, que é o recurso junto ao CETRAN. Também, da mesma forma, se for procedente, ele é indeferido, se não, ele é indeferido e já entra para a penalidade. Então, só para vocês terem uma ideia de como começa todo o processo e aonde está inserida a Jari, dentro dessa parte, já depois da notificação de penalidade. Feita essa fase, o conselheiro pode passar, por gentileza? Aí aqui, só para também ter uma ideia, então nós temos lá a autuação, depois vem as etapas do processo, que é a parte da defesa prévia, está estabelecido lá no artigo 281, os recursos em primeira instância, que seria a parte da Jari, após a notificação da penalidade, no 282, e o recurso em segunda instância, o artigo 288, que é a parte do CETRAN. Pode passar. Os recursos em primeira instância. Então, vamos falar agora especificamente da Jari. Podemos entrar, conselheiro Renan? Então, o artigo 282, ele diz que se a defesa prévia for indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação. Então, o processo termina ali. Ao proprietário do veículo, por remessa postal, notificação ao proprietário do veículo, ou infrator por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico, que é o sistema de notificação eletrônica e que assegura a ciência da imposição da penalidade. Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação do recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias, contados da data da notificação de penalidade. Então, nós temos esse prazo aí da notificação de penalidade. E aí vai para o recurso da Jari. Podemos ver. O recurso contra a penalidade. Ele pode, ela será imposta perante a autoridade que imputou a penalidade e terá efeito suspensivo. Essa é uma versão nova da legislação, acho que desde 2021, foi com a 14.071, que passou a ter esse efeito suspensivo automático. Antes, o recorrente teria que solicitar esse efeito suspensivo. Hoje, ele já é automático pela nova redação da 285. Ele vai ser, se o recurso for intempestivo ou for interposto por parte ilegítima, ele não terá esse efeito suspensivo. Então, porque aí ele também não vai ser reconhecido como recurso. E eu acho que está tendo uma instabilidade, né? Vou voltar. Não, conselheira, tá tudo ok. É que como as pessoas estão chegando atrasadas, eu tenho que parar a apresentação para poder ver Estou entendendo. a sala, entendeu? Uhum. Por isso que dá essa alteração, tá? Mas tá certo. Não, eu achei que estava tendo alguma instabilidade na apresentação. Então, o 285, ele é basicamente isso. Ele fala dessa questão do recurso da penalidade, que é a competência em primeira instância, no caso da Jari. Então, passada essa fase aí temos o 285, ele tem todas essas obrigações, e aí nós vamos lá para o recurso contra a imposição de multa, que já é no 286, ele poderá ser interposto no prazo legal sem o recolhimento do valor, que é a questão lá também do efeito suspensivo. No caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo do artigo 284. Se ele pagar a multa, ele vai, e ela for julgada procedente, ele perde o valor, porque já está cumprido, improcedente. Se não, ele recebe a multa de volta, né? O 287, se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento. Está criando isso aqui.
o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência do domicílio do infrator. Já na resolução CONTRAN 918 de 2022, tem o artigo 15, 16 e 17, que fala do recurso em primeira instância. E aí ele remete lá aqueles artigos que nós acabamos de passar, o 285, o 286 e o 287, por isso que a gente fez questão de frisá-los antes. Das decisões da Jari, vai caber recurso em segunda instância, baseado no 288, 289, que é o recurso perante ao CETRAN. E o recorrente deverá ser informado das decisões dos recursos de que trata os artigos 15 e 16. No caso de deferimento do recurso, conforme o artigo 15, e aí a gente retorna lá no artigo 15, o recorrente deverá ser informado se a autoridade recorrer da decisão, que às vezes a autoridade, o órgão executivo entende que a decisão não foi correta, e aí ele pode entrar com ele pode recorrer. E aí, somente depois de esgotado todas essas fases de recursos, se houver, se passar todas essas fases, é que é feita a inserção da multa no cadastro do RENAGE. Tá? E nós vamos para os processos administrativos. Então, nós começamos com a instauração, a instrução, o recurso, o relatório e o julgamento. Na instauração, e aí a gente vai para a parte bem prática do processo, é necessário que quando vocês façam essa instrução, vocês iniciem com aquele protocolo que é realizado perante ao órgão. Então, ele vai colocar lá o número do protocolo, a data de entrada, a importância dessa data de entrada por conta da tempestividade, para a gente saber se estão sendo cumpridos os prazos entre defesa e recurso, o local da entrada, o órgão julgador, que é a Jari de que cidade, ou se já é, no caso de vocês, seria pela cidade, a gente coloca mais ou menos esse perfil, o nome do requerente, o CPF, o endereço dele, a placa, o auto de infração, o código da infração que ele da infração que ele cometeu, e aí é baseado no Manual Brasileiro de Fiscalização, e a tempestividade. Quer dizer, você coloca a data de entrada e você faz uma análise se o prazo entre a defesa e a interposição do recurso está tempestivo ou não. Nos casos em que ele faz o protocolo, ele faz o encaminhamento do recurso dele através dos correios, é importante que se olhe o selo do correio para ver a data que ele protocolou, que ele postou junto perante ao correio, para você colocar a questão do prazo de se está tempestivo ou não. Então, esse é um perfil geral do que é um protocolo para a gente fazer, dar início ao processo. Passada a fase de defesa todinha, nós vamos aqui, a defesa prévia, ela encaminha, ou o órgão, ele encaminha a Jari. Então, tem ali o cabeçalho do órgão, e aí, esse daqui é um texto exemplificativo, tá? É um modelo que a gente tem aqui já de outras Jaris, então a gente pegou mais ou menos um roteiro para que as Jaris que estão sendo montadas agora, ou que precisem de alguma situação para modelo, para exemplo, esse daqui é um modelo bem simples. Ele cita a legislação, que é o artigo 285, ele fala que ele está interpondo o recurso. Tema, porque você tem que entender que são 90 horas. E aí ele coloca a questão da penalidade, ele coloca essa legislação. Eu acho que está tendo algum áudio aberto. Professor Renan, seu áudio está aberto. Aí é informado que a notificação de penalidade foi realizada em qual data e se constou ou não a defesa de autuação. Tá? Se aqui, no caso, constou a defesa de autuação,
e ela foi protocolada sobre esse número e foi indeferida. Por isso que ela está passando já para a fase de recurso em primeira instância. Essa informação é importante, inclusive para quando chegar perante ao CETRAN, para a gente fazer a análise dos prazos, porque agora a nova legislação ela estabelece um prazo para que o processo corra até 180 dias após a defesa de autuação. Se não houver defesa de autuação, esse prazo se estende até 360 dias. Então, é importante que a gente tenha essas informações até para que a gente possa, aqui no CETRAN já, poder analisar, caso o recorrente coloque isso como uma situação para deferimento do recurso dele, que é a prescrição do prazo, a gente poder analisar. Então, é importante que tenham todas essas informações. E aí vem, se ele anexa o prontuário do condutor, se é proprietário, e aí ele coloca todas essas informações. O segundo modelo de despacho é quando o recorrente não efetua a defesa prévia. Então, esse daqui também é um modelo bem simples, bem direto, e aí é o encaminhamento à junta de recurso do recurso interposto e com essas informações. A notificação de penalidade foi realizada em tal data e o recorrente também não efetuou a defesa prévia. Aqui é um modelo de notificação de penalidade que já vem do órgão executivo, né? E ela vem com essas informações. Então, aqui a gente tem bem detalhado que comunicamos que a defesa de autuação foi protocolada e foi indeferida, tem a notificação como que faz, ou isso daqui ele é recebido pelo infrator, pelo infrator ou proprietário, ou condutor infrator, e ele tem essas situações de desconto, né, que 20% se for até a data do vencimento, e se ele quiser interpor recurso, né, também são colocadas todas as datas e aqui o detalhamento do órgão das informações, o órgão autuador, a data de emissão, o nome do proprietário. Aqui é o termo de juntada, aqui é quando a Jari recebe o documento e faz todo o termo de juntada. Ele tem a defesa prévia, se ele receber, ele coloca lá, recebi nessa data, faço a juntada no recurso de infração em nome da pessoa tal, que estão nas folhas tais, a qual passa a fazer parte do processo do recurso de penalidade. Como ele já juntou, se ele fez a defesa de autuação ou defesa prévia, como a gente chama, dispensa-se a colocação de todos os documentos de novo. Que lá na fase de defesa, ele já apresentou a cópia do auto de infração, ele já apresentou a cópia da identidade, da CNH, da comprovação de residência. Então, estão todas as informações lá. Nessa fase aqui, ele não há necessidade dele apresentar todos esses documentos, basta ele apresentar o recurso dele. E vamos para o próximo, que é a consulta do auto de infração cadastrado. Esse daqui é uma cópia do modelo do CONCAI, que é a consulta de auto de infração cadastrado. Então, tem todas essas informações, aqui a gente fez questão de digitar tudinho para fazer esse quadro, para evitar de ter as informações do condutor infrator, apesar da gente colocar uma outra tela a seguir, mas com tudo tarjado. Então, aqui a gente tem a data e a hora da infração e a data limite de defesa. Tá? É importante que tenha a data de notificação, da emissão da notificação, que normalmente ela tem uma regra que ela não pode passar de 30 dias. Então, normalmente, o órgão ele faz imediatamente, no dia seguinte, ou às vezes até 3 ou 4 dias depois. É raríssima a situação que a gente vê que ele tenha ocorrido fora desse prazo. A gente teve algumas situações dessa no período da pandemia, que foram interrompidos os prazos, então tinha um prazo para notificação somente depois que acabou a pandemia, porque não estavam funcionando todos os órgãos, as pessoas estavam trabalhando até online. Então, naquele período, a emissão da notificação, ela
foi aberto um prazo, que foi saiu uma resolução, uma deliberação do CONTRAN e depois uma resolução que abriu esse prazo. Então, muitos recorrentes, hoje a gente vê nos recursos que eles remetem a essa situação que foi emitida fora desses 30 dias, mas a gente tem que olhar muito essa questão do prazo que ocorreu a infração, para a gente olhar também essas deliberações que ocorreram na época. Nós, particularmente no CETRAN, porque o processo ele já caminhou, já passou pela Jari e já chegou no CETRAN, está chegando agora, muitos de fase de suspensão, e os prazos, os períodos da infração eram relacionados a 2020, né, que foi o auge da pandemia. Então, nesse caso aqui, há necessidade da colocação dessa emissão de notificação, a data da publicação no Diário Oficial, se ocorrer. Normalmente, todos os órgãos de trânsito, eles fazem publicação no Diário Oficial, apesar de terem encaminhado, expedido a notificação de penalidade, e a notificação de autuação também, através dos correios, de meio postal. Não é obrigatório que essa emissão pelos correios seja feita por carta registrada, mas a gente tem que ter a informação de que foi expedida para o correio, que essa é uma regra lá na resolução mesmo, de que na fase de autuação, a expedição ela é considerada como a entrega aos correios, então a gente precisa dessa data para entrega nos correios. Nesse slide a seguir, a gente tem aí realmente o retrato do que é o CONCAI, que é a consulta de auto de infração cadastrado. Aí eu fiz questão de fazer a tarja na identificação do condutor, do infrator, mas é esse o processo, tá? Aí aqui, nesse caso aqui, como foi pelo artigo 165A, ele vem os 79, dígito 0, que é o código de infração lá do Manual Brasileiro de Fiscalização, e se fosse, no caso do 218, que é velocidade, aqui estaria estabelecida a velocidade considerada, tá? O local, aí tem todo, se foi por sistema eletrônico, se houve a informação do condutor infrator ou não, e as demais informações que são necessários para essa consulta do auto, que estão nesse sistema de consulta do auto. O slide a seguir já é a consulta de imposição de penalidade. Então, nessa consulta de imposição de penalidade, ela entra as informações, aí, aqui você vai ver, da data de entrega aos correios. Tá? Essa informação é importante porque, por conta dessa emissão, do prazo de emissão, que é da expedição, que é, no caso, a data de entrega para os correios. Muitos recorrentes alegam que não receberam, e a gente, tendo essa data de entrega nos correios, isso já invalida essa informação, porque a responsabilidade do órgão é a entrega aos correios, a data de expedição aos correios. Então, é importante olhar esse detalhe de ter essa informação. Isso facilita muito a análise do recurso. Então, tem aqui a informação da data e hora da infração, a data da emissão da notificação de penalidade, porque aqui já é outra fase, então já tem, você vê que o prazo é maior aqui, que foi ali 25/3, e a data da emissão da notificação de penalidade já está lá em 18/10. Novamente, a notificação também é feita pelo Diário Oficial, aí tem as informações todas de quando que foi feita a data, o número do Diário Oficial, você tem que colocar todo nessa fase aqui, nesse documento, que é o COMEX, que é a consulta de imposição de penalidade. Esse é um sistema do DETRAN. E todas as outras informações referentes ao infrator. Aqui é a consulta, na próxima tela, é a consulta do auto de infração cadastrado, que é a situação de notificação.
Se ele fez adesão ao sistema de notificação eletrônica, ele não pode nem alegar que ele não recebeu a informação, que ele não costuma olhar esse tipo de aplicativo. Por força até da legislação, está especificado lá. A partir do momento que foi feita a adesão ao sistema de notificação eletrônica, o condutor ou o proprietário ele não pode alegar a não ciência dessas notificações, porque ele praticamente ele recebe em tempo real, né? Sai a notificação, é olhada a validade dessa notificação, dessa autuação, e aí para ela passar para nível de notificação, já foram feitas todas essas primeiras etapas e ele recebe automático no aplicativo dele no celular. Então, se ele fez adesão, tem que ter essa informação, se foi feita a adesão e quando que ele aderiu, porque às vezes ele faz essa adesão pós a infração, aquela infração inicial. Até porque quem faz a adesão, ele tem um desconto também, um desconto maior da multa. Então, me parece, agora não tenho certeza, mas é um desconto de, acho que de 40%, ele paga só 60% do valor da multa. Mas, enfim, essa informação também é importante, porque quando a gente recebe o recurso, às vezes a primeira alegação dele, não recebia notificação de autuação, ou não fui notificado na forma personalíssima, como eles colocam. Então, ou foi através de correios, normalmente é feito por correio e por diário oficial, e para quem foi cadastrado no sistema de notificação eletrônica, ele recebe em 4, 5 dias. Então, é importante essa informação até para a gente poder combater as alegações realizadas pelo recorrente. Vem todas essas informações aí do número do auto, o código de infração, o responsável, se é o condutor ou o proprietário, e ali se houve a adesão ou não do sistema, né? Junto ao sistema de notificação eletrônica. No próximo, a gente já tem a consulta do auto de infração cadastrado. Nesse caso aqui, ele não tinha a adesão, ele não consta a defesa de autuação no sistema, então ele optou, ou ele perdeu o prazo da defesa de autuação, da defesa prévia, ou ele optou por fazer direto na Jari após o prazo estabelecido, que é o prazo de 30 dias, ele não fez a primeira fase e faz a segunda fase perante a Jari. Aqui nós temos uma publicação no próximo slide, como é feita o edital de notificação de autuação, no nosso caso aqui, o do Detran. Tem todas as informações ali, baseado em qual resolução, como que é feito. Aí tem a placa, o número do auto, o código, a data da infração e a data limite para que ele interponha recurso. Alguns recorrentes, eles têm colocado essa situação aqui da data limite, que está muito próximo da data que foi publicada no Diário Oficial, que foi publicado o edital de notificação. Por isso, a necessidade daquelas telas anteriores com informação bem completa com relação à expedição da notificação de autuação. Que data que foi feita essa expedição de notificação para os Correios? Porque o Detran, ou o órgão, no caso, a AGETRAN, de cada município, o DEMUTRAN, eles fazem essa publicação de várias infrações, nesse caso aqui, foi do período de 1º de fevereiro a 10 de fevereiro, então ele junta um período e faz a publicação, para dar o princípio da publicidade ser efetivamente cumprido pelo órgão. Essa data limite aqui, quando a gente tem aquela informação anterior da data que foi expedida para o correio, isso daqui é uma informação complementar, ou seja, o órgão de trânsito, ele tomou essa
essa iniciativa para dar mais publicidade, mas ele já fez uma notificação anterior, mesmo que por carta simples, para o infrator. Então, essas duas informações são importantes. No caso, eu já dei provimento em situações em que a gente não tem a comprovação da expedição, porque aquela tela anterior, ou mesmo que a gente tenha solicitado a agência de trânsito, ela não nos passou a informação completa. A gente pede a informação, que data que foi expedida a notificação de autuação para o correio, né, que foi entregue para o correio. Eles não passam essa informação, então, infelizmente, nós somos obrigados a dar o provimento do recurso, desde que a pessoa que está, o querelante, né, que a gente fala, o reclamante, ele faça essa indagação, ele faça essa argumentação, ele argumenta que houve, ele não teve o direito de defesa, né, do contraditório e ampla defesa, porque os prazos não foram cumpridos também. Então, não foi cumprido esse prazo e não foi emitida a notificação, porque não foi expedida a notificação, porque não há essa comprovação. Na tela a seguir, a gente já tem a notificação de penalidade, que é o que a gente fala, já passou pela fase de autuação e já vem para a fase de penalidade. Vem essa tela também com esses mesmos prazos. Então, aqui o Detran, ele toma o cuidado de fazer também por um determinado período, que é de 1º de fevereiro a 10 de fevereiro, ele junta todas essas informações e já faz a expedição, mas também avisando que ele tem 30 dias para fazer o recurso. Tá? Na próxima tela, a gente tem já a autuação processual, né? No caso, recebeu toda aquela documentação, recebeu o recurso, o que a Jari faz? Ela pega, coloca aqui em determinada data, no dia tal, no mês tal, no ano tal, na cidade tal, ele autua o presente recurso perante a Jari e encaminha, faz o processo, mais uma folha processual para poder encaminhar para distribuição. A próxima tela já é a distribuição em vistas, que é o documento que você faz a distribuição desse recurso para determinado relator. Então, na data tal, processo tal, recorrente tal, e aí ele faz vistas ao relator. E aí é um daqueles 3 componentes da Jari que vai ser responsável por fazer a análise desse recurso. Na tela a seguir, a gente já vem um exemplo realmente bem resumido, é só uma estruturação mesmo, não é nenhum exemplo, é uma estruturação de como tem que ser feitas as informações para dentro do julgamento. Isso facilita muito a situação do CETRAN, quando o CETRAN vai analisar, porque compete ao CETRAN, conforme o artigo 14 do Código de Trânsito, analisar a decisão da Jari. Então, tudo que estiver dentro desse quadro de julgamento aqui, máximo de informações, nós vamos analisar lá. O recorrente, ele fez determinadas alegações, e aí ele chega no CETRAN e ele diz, a Jari não enfrentou as minhas alegações. E aí nós vamos ver, nesse modelo aqui, as informações que vocês colocaram. Então, ali tem que ter todas as informações do processo, protocolo, requerente, CPF, auto de infração em placas, e o relatório, que é a questão principal. Você faz uma descrição sucinta das alegações do recorrente, não há necessidade de você colocar exatamente o que ele colocou, às vezes vem um recurso de 20, 30 páginas, você pega as partes essenciais do mérito, porque às vezes ele coloca 20, 30 páginas, mas de decisões judiciais, de código de processual civil, que ele cita, ele gosta, os recorrentes, quando vem normalmente através de representante legal, eles colocam muitas informações relacionadas a decisões judiciais, que não é o nosso caso, que nós estamos na fase administrativa,
Então, tem que olhar cada uma dessas situações. Eles colocam o Pacto de São José de Costa Rica, quando é o artigo 165, 165A, o 165A, que é o direito de não fazer provas contra si, e isso não cabe na nossa situação, a gente tem decisões já a respeito disso. E aí você coloca, então, sucintamente o que ele fez. Então, ele recorre que ele tem o direito de não produzir provas contra si, ele está colocando que o bafômetro não estava esterilizado, por isso que ele não fez. Normalmente são essas situações. Então, coloque de forma bem sucinta as alegações dele e faça a análise com fundamentação. Então, vem análise, julgamento e voto. Aí é o modelo realmente, a assinatura do relator e o voto do presidente e dos demais membros. Se tiver mais de 3 membros, então é assinatura do relator, presidente e tantos membros que houverem, coloca abaixo. E aí o resultado, se for por unanimidade, se for por maioria, se algum dos membros pediu vistas, se pediu vistas, qual membro que está pedindo vistas, porque aí se um dos membros entende que o relatório precisa ser melhorado, ele vai pedir vistas e ele vai pegar esse relatório para fazer as complementações. E se for por unanimidade por provimento, por não provimento ou por não conhecimento. Não conhecimento, vocês devem saber que são aquelas questões, se for por parte ilegítima, ou seja, não é o condutor ou o proprietário. Se houver falta de assinatura, já tivemos casos de representantes legais apresentarem o recurso sem assinatura. A ausência de procuração, no caso, quando for representado por um advogado, né, e não tiver a procuração da parte para o advogado, aí, no caso, é parte ilegítima, ou por intempestividade. Então, se foi fora do prazo, entram todas essas situações no não conhecimento. E passando para a tela seguinte, nós temos aqui que a questão do relatório. As decisões da Jari, elas têm que ser fundamentadas. Então, todas as alegações feitas pelo recorrente, elas devem ser enfrentadas. Nesse exemplo aqui que a gente colocou, o recorrente, ele fala da ausência de notificação. O relatório da Jari, ele teria que ter as informações relacionadas à data da notificação, quando que foi dada a publicidade, que foi atendida a resolução, e que ele teve todo o direito do contraditório e ampla defesa por conta dessas informações que a gente colocou ali. Às vezes ele coloca a ausência de notificação e a ausência de sinalização. A gente já teve situação dessas, de vir a decisão da Jari de forma genérica. Então, eu até coloquei aqui tarjado, porque aparece lá no relatório da Jari. Não merecem prosperar as alegações do recorrente, tendo em vista que foram atendidos todos os ditames da legislação. Não é possível verificar qual é esse ditame da legislação. Coloquem lá todas as informações. A ausência de sinalização, não. A sinalização existia no local, porque normalmente quando coloca esse problema da sinalização, normalmente é urbano, você consegue ver, no CETRAN mesmo, a gente já fez várias diligências de ir nos locais aqui em Campo Grande, para verificar se naquele local existe realmente aquela sinalização, se está na distância. Nós tivemos já conselheiros de marcar a distância entre o local que houve, porque fica lá na frente, na avenida com sua safetragem, nas proximidades do número 3.000 e não sei quanto, aonde ocorreu a infração. E aí o conselheiro ir no local, fazer a medição, se está dentro dos parâmetros. Isso porque nós estamos em Campo Grande. Quando a gente pega alegações de outros municípios, a gente normalmente pede o apoio do órgão de trânsito do município. Tem essa situação?
tire uma foto da distância onde ocorreu, que existe a sinalização lá, que está a placa número tal, a R6B de carga e descarga, ou de estacionamento, existe essa sinalização? E aí você faz todo um arrazoado de informações. Então, não é aceitável que se coloque esse relatório com essa forma genérica, né? Então, simplesmente porque foram atendidos os ditames da legislação. Não é argumento para se colocar num relatório. Então, tem que estar bem fundamentado, ele tem que ter todas as informações possíveis. E, no caso, por exemplo, da anterior, ausência de notificação. Às vezes ele coloca ausência de notificação, ele coloca que o agente autuador, ele não tem o cadastro, ele não fez o curso, aquele cadastro dele está errado. Então, a gente faz toda essa consulta também para o órgão autuador, para a gente saber de todas essas informações. Esse é o papel também da Jari, fazer essa solicitação para o órgão autuador, para que tenha o máximo de elementos, de informações possíveis, para que ele possa fazer um julgamento justo. Na próxima tela, a gente tem aí, então, a notificação do resultado, que é o papel que a Jari faz, ela encaminha essa notificação do resultado de julgamento de recurso, e aí ela diz que foi pelo não provimento ou pelo não conhecimento, e abre o prazo de 30 dias para que seja feita, se houver necessidade, se o recorrente entender necessário, ele tem o prazo de 30 dias para interpor recurso em segunda instância. Então, também, isso daqui é uma informação, um modelo, que se vocês quiserem, é um modelo geral para que seja feita a notificação do resultado de julgamento. É encaminhado esse resultado de julgamento para o recorrente e também são feitas as publicações no Diário Oficial, que é a próxima tela. E aí é importante que no processo seja anexada a publicação do edital de notificação com o resultado do julgamento. Essa informação aí com relação à notificação, o encaminhamento para o recorrente, que teria que ter essa informação quando que foi encaminhado pelo correio, e quando for encaminhar ao CETRAN, vai encaminhar o recurso interposto em segunda instância, a cópia do protocolo do recurso para a segunda instância, para que seja verificado se está tempestivo ou não. E se for, como a gente já comentou anteriormente, se o recurso for realizado via postal, via correios, anexar o envelope, porque aí possibilita a análise da data da postagem para a gente ver a tempestividade. O despacho, informando se o recurso foi tempestivo ou não, sob a análise da Jari, a gente já teve situações da gente verificar que, por mais que tenha sido colocado como um intempestivo nesse despacho, ocorreu era um final de semana, ou era um feriado, e houve algum equívoco por parte da Jari de colocar como intempestivo quando o recurso estava tempestivo por ocorrência desse feriado ou do final de semana. Então, basicamente, são essas as informações que a gente tem para passar para vocês. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa na colocação na informação para situar um processo administrativo e toda a parte de Jari, onde ela está inserida, a questão da necessidade do município estar integrado ao sistema nacional, a parte do regimento interno, a composição, e aí essa parte processual. Eu abro agora para as perguntas que vocês entenderem necessárias. Perfeito, conselheira. Muito obrigado pela tua explanação. Eu acho que você pegou os pontos principais aí, principalmente a questão da fundamentação, dos prazos, né, que são importantes da gente observar, porque é o que, quando chega para nós na segunda instância, que geralmente nos traz alguns desdobramentos, né? Então, vamos lá, vamos ver como é que está o chat aqui, se tem alguém perguntando por aqui, né? Bom, exatamente, a Carol está falando aqui que se alguém tiver problema, que tiver sem microfone, pode
mandar aqui pelo chat a sua pergunta a partir de agora, e a gente vai observar as pessoas que já têm aí as mãos levantadas, que eu acho que são duas. Tem o Edson e tem mais alguém, eu acho que tinha levantado a mão aí, né? O Edson e o Rui. Exatamente. Então, vamos abrir aqui a fila. Deixa eu abrir aqui a fila. Pela ordem, o Edson e depois o Rui. Pode falar, Edson. Quanto... Dá para me ouvir? Tá me ouvindo? Sim, Edson. Quanto à formação da Jari, para mim é questionável que membros da Jari não tenham um mínimo de formação acadêmica, porque essas pessoas vão decidir basicamente problemas da vida de outras. Por exemplo, os agentes têm que ter cursos, atualização frequente. Nós temos especialistas de trânsito que estão atualizando essas normas, se qualificando para atualizar todos os agentes e autoridades e todo o pessoal envolvido no processo. E, no final de tudo, alguém que geralmente não entende nada de trânsito e quase sempre é também infrator, vai decidir uma demanda tão delicada. Me parece incoerente. Será que teria possibilidade de revisão disso? No mínimo, 2 pessoas terem curso superior, pelo menos um na área do direito. Sim, pode complementar. Pode. É que seriam outras perguntas. Pode. No caso, essa é uma resolução do CONTRAN, é uma decisão do órgão federal, do Conselho de Trânsito Nacional. É uma decisão, mas eles colocam, mesmo que seja de nível médio, eles colocam com um amplo conhecimento na área de trânsito. Aí cabe ao órgão, à autoridade que está indicando essas pessoas para participar, conhecerem essas pessoas com conhecimento na área. Então, obrigatoriamente tem que ter conhecimento na área, para isso é analisado o currículo, porque às vezes são pessoas que estão trabalhando em agências de trânsito, ou são pessoas ligadas à área de trânsito como um todo, mas que necessariamente não tenha o ensino superior. Eu acho que a realidade do Brasil é que fez com que o Conselho Nacional colocasse essa situação dessa limitação de mínimo, né, de ensino médio. Ele não especifica que tem que ser apenas ensino médio, mas se houver na cidade, se não houver na cidade alguém de nível superior e que a autoridade possa indicar, é essa situação que a gente tem. Existem municípios muito pequenos e que normalmente normalmente não, em que pode ocorrer a não existência de pessoas com ensino superior, mas a exigência é com amplo conhecimento na área de trânsito. Você tinha outras perguntas, Pimentel? Sim. Se for possível, eu vou tentar ser bem rápido. Nós recebemos um comunicado justo, muito justo, de não envio daqueles materiais tão amplamente elaborados e trabalhados pelos palestrantes, que é justo, tem os seus conhecimentos e investimentos pessoais, isso é muito justo. Porém, eu acho que esse material, especificamente esse, que é de domínio público, é de propriedade pública, deveria ser fornecido para os municípios que todos têm alguma dúvida. Os iniciantes, por exemplo, eu até sugiro que tivesse uma orientação prática no uso do servo online, como inserir as informações. Porque, para quem já sabe, para a gente que já tem um pouco, eu sabe um pouco, ou quem sabe muito, parece muito óbvio, mas para o iniciante não é óbvio, não é nada óbvio. Ele fica até com receio de fazer algum comando incorreto e viabilizar as informações. Então, eu sugiro que tivesse essa orientação mais prática,
mais simples, supostamente simples para quem sabe, mas complexo para quem é iniciante. E eu tenho uma última que eu acho questionável. O infrator, quando ele não recebe a notificação tempestivamente, que dê para ele se defender e usar o seu direito de defesa e contraditório, por inércia dos Correios, é como se ele ficasse refém dessa inércia ou incompetência dos Correios de entregar no momento correto, e o órgão de trânsito, o órgão executivo, simplesmente lava as mãos. Se você não recebeu, não é problema meu, é do Correio, agora é você e o Correio. Será que não deveria ter talvez, sei lá, um comunicado aos Correios, ou até fosse feita uma dosimetria desse dia, comprovadamente que o infrator recebeu comprovadamente com o documento, considerar o dia que ele recebeu, não o dia que entregou para o Correio, já que é frequente essa falha imperdoável dos Correios? Eu vou colocar duas situações, Pimentel. Uma é a questão do sistema de notificação eletrônica, que esse sistema de notificação, ele facilita muito qualquer tipo de informação que o órgão de trânsito tenha que passar. Então, talvez tivesse que ter uma campanha maior para divulgação desse sistema de notificação eletrônica. Que aí, nesse caso, o infrator, ou a pessoa que é cadastrada, né, ou que tem a CNH, o proprietário de veículo, ele receberia quase que em tempo real, que é o que a gente falou, porque tem que fazer toda uma análise da autuação, mas também tem as questões de licenciamento, desses prazos, que ele pode receber diversas informações. Então, eu acho que, de repente, está faltando uma informação mais massificada sobre o SNE. Tá? A outra questão é que tem até decisão de tribunais superiores com relação à não exigência da carta registrada. É um custo altíssimo para os órgãos em geral, para você notificar alguém, independente que seja de trânsito ou não, fazer essa notificação via carta registrada. Antigamente era feito, mas existe uma decisão que coloca que não é obrigatória a emissão através de carta registrada. Então, nós temos aí só a carta simples que é feita essa informação. Mas, de qualquer forma, como a gente colocou, é importante que seja dada publicidade também através do Diário Oficial. É um meio que, às vezes, as pessoas não olham todo dia. Particularmente, eu olho porque eu sou funcionária pública do Estado. Mas outras pessoas não olham, realmente não olham. Mas é outro meio também de publicidade, que é especificado na legislação. Então, eu acho que o processo aí é muito mais de conscientização para que as pessoas façam adesão ao SNE, que facilitaria essa informação. Mais alguém? Beleza, tínhamos mais uma pergunta do Rui, né? Rui, por favor. Rui, Oi, pode tá falar. ouvindo? Certo. Bom dia a todos, bom dia, conselheiro Inês. Bom É um dia. prazer estar participando dessa reunião tão importante para nós. Na realidade, o tempo é muito curto, né, para tantas dúvidas, tantos questionamentos, né, mas a senhora passou rapidamente por um assunto que não ficou bem claro para mim. Em relação à autuação, quando ela ocorre em lugar divergente da residência do infrator, quem que vai julgar? É a JARE que foi protocolada ou é a JARE do local da infração? Esse documento ele é encaminhado para a origem da onde ele tem a CNH. Então, todo o processo é feito aonde ele tem o cadastramento da CNH. Então, se foi feito em São Paulo,
todo esse processo vem para Mato Grosso do Sul, e aí vem especificamente a cidade. Ele é encaminhado desse local para cá, com exceção das federais, né, que eles têm a própria JARI. Dentro do estado também, conselheira, né? Se for em Dentro Viena... do estado também, isso. Certo, tá claro. Muito obrigado. Por nada. Conselheiro Renan, tem mais alguém? Mais alguém, gente? Tem perguntas? Bom, nós precisamos fazer a nossa foto, né? Só vou pedir para vocês, antes da gente fazer a resposta da pergunta do Lucas Basílio, que colocou ali para nós, levantou a mão, vou pedir para vocês, por gentileza, para vocês abrirem as câmeras para a gente poder fazer a foto aí. Quem estiver com as câmeras, né? Que é quem tiver em aparelho que não tem a câmera, tá? Não tem problema, porque aparece a foto de vocês aí, certo? Só para a gente registrar a nossa foto aqui. Olha lá, Conselheiro Santo. Você está um pouco triste essa semana, né, Conselheiro? O Corinthians deixou o pessoal na mão aí. Bom dia a todos aí, beleza? Tudo bem? Primeiramente, parabenizar a nossa colega conselheira Inês aí pelo grande explanamento da situação com respeito aos recursos recursais, né? Os processos recursais. E é você que está comandando a coisa aí. Parabéns a todos aí pela participação, tá ok? Obrigado, conselheiro. Então vamos lá, vamos fazer a nossa foto. Cadê a Carol? Carol tinha pedido para fazer a foto aí conosco, mas se ela não tiver mais aí, conselheiro Luiz Alexandre também está aí conosco. Conselheira Adilde César está aí também, enfim. Vamos lá fazer a nossa foto. Olha lá, Elisete. Vão aparecendo os rostinhos aí para a gente. Isso, muito bem. Vamos lá, vamos registrar então, fazer a primeira aqui. Vamos lá. Aí, conselheiro César, lá até já se postou ali, fazendo pose ali, ó, arrumou o cabelo. Vamos lá. Tá ótimo, bom dia a todos. Até o Santo Rosseto, hein, Santo? Um abraço. Até você, Cleidomar, não tá fácil a coisa não, hein? Sai rindo na foto aí, ó. Trata de multar os caras lá em Alcinópolis, não em Coxinha, você vai ver só. Tô em Alcinópolis hoje, hein? É isso aí, velho. Live direto daqui, ó. Falou, parabéns aí, garotinho. Tá, um abraço a todos. Vou fazer mais uma aí. Quem não abriu na primeira tem a chance de fazer agora. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vamos lá, mais uma. Aí. Bom final de semana a todos. Igualmente aí, jovem. Muito bem. Vamos então à próxima pergunta, professora, que é o Lucas Basílio, é isso que tinha feito o pedido aí para fazer a pergunta dele. Isso, agradecer a oportunidade, né, de estar participando, parabenizar a professora Inês pela explanação, que foi muito esclarecedora. Eu sou aqui de Bataguaçu, membro da JARI, presidente da JARI, e faz pouco menos de um ano que eu estou participando, né, da JARI, atuando. E uma dificuldade que nós percebemos, todos os membros da JARI, foi a questão principalmente das fundamentações, porque como a legislação de trânsito ela é muito esparsa, não só por ter várias resoluções, por ter vários aspectos do próprio Código de Trânsito, então às vezes fica meio perdido, principalmente para aqueles que não são da área do direito. Eu sou advogado, então tenho um pouco mais de facilidade, mas os outros membros da JARI não são. Então, a nossa questão sempre foi essa ausência de fundamentação, de ter algo mais específico. Por exemplo, a senhora fez uma apresentação ali sobre a questão da ausência de notificação e a senhora trouxe já uma fundamentação específica. Para nós que não temos essa lida do cotidiano todos os dias, claro que a nossa demanda é muito menor do que a do CETRAN, então, para nós, acaba sendo um pouco mais dificultoso essa parte da fundamentação. Então, a minha pergunta seria no sentido de, existe algum manual específico para as JARIs que auxilie principalmente nessa fundamentação, porque são questões sempre recorrentes, são questões sempre que não fogem da normalidade, mas que às vezes para nós é um pouco complicado para se buscar, está lá no artigo 10º da resolução X do CONTRAN. Às vezes para nós é um pouco mais difícil ter esse acesso, claro, porque às vezes falta um pouco de formação,
e agora está tendo vários cursos, então a gente consegue adquirir mais conhecimentos, mas às vezes tendo um livro, tendo um manual mais específico para nós, acaba sendo um pouco mais prático. Essa seria a minha pergunta. E agradecer novamente a explanação da professora. Obrigado, Lucas, pelas suas palavras. E é o seguinte, eu desconheço que existe esse manual, mas é importante que, nessas dúvidas que vocês tenham, o CETRAN, ele é um órgão normativo e consultivo também. Então, vocês poderiam, nessas dúvidas, a gente tem aqui diversas consultas, inclusive de advogados que fazem consultas a respeito da legislação, o que o CETRAN entende por determinada situação. Vocês poderiam fazer essas consultas direto ao CETRAN, ter aqueles problemas básicos que você já vem analisando ao longo do tempo e colocar essas informações num único documento para que a gente possa responder essas consultas. Não temos o conhecimento geral, mas nós temos uma equipe muito grande, nós somos em 15 conselheiros, cada um com suas especializações. Talvez, se a gente não tiver a informação, a gente vá buscar, mas nós temos muitas pessoas com competências em diversas áreas. Então, seria o ideal vocês terem esses problemas diários aí, elencar esses problemas num documento e fazer uma consulta ao CETRAN, para que a gente possa ir auxiliando. Eu acho que esse trabalho em conjunto é um trabalho essencial para que toda essa parte recursal seja exitosa. Então, fica aberto aqui o CETRAN, até por ser um órgão também consultivo, para ajudá-los, auxiliá-los nessas situações. Obrigado. Isso é muito bom, que ajuda mesmo. Tá bom? Muito bem. Conselheiro, então vamos caminhando, né, para o final da nossa atividade. A gente estourou um pouquinho aí o tempo. Temos, né, alguns problemas técnicos, tá? Peço desculpa aos nossos participantes. Essa sessão está gravada, né? Eu vou, inclusive, parar a gravação agora e a gente vai disponibilizá-la depois no perfil do CETRAN lá no YouTube, tá? Então eu estou vendo lá com a Giovana.